Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live de terça-feira. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema, né, que é tão comum nos dias atuais, né? Então, acredito que é difícil hoje em dia a gente não escutar ou não saber, né, de alguém que sofre um pouquinho de ansiedade, de alguma pessoa que comente que está mais ansioso e tal. Então, de uma certa forma, é um tema muito recorrente e quase que meio faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Então, o tema de hoje não é um tema desconhecido, né? Não é um tema que a gente desconhece, né? Então, é um tema que é muito comum de se ouvir falar, que é como se todo mundo meio que um momento ou outro acaba falando ou considerando que está passando por. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, porque sentimos ansiedade, né, o que é que esse nome, né, tão pequeno, mas com um significado tão grande na nossa vida e que nos move muitas vezes, né, para situações onde não ficamos confortáveis e acabamos muitas vezes sofrendo. Então, se a gente parar para pensar, né, a gente já se sentiu em algum momento ansioso, né, em algum momento a gente pode se dar conta de que a gente teve ansiedade, né, então a gente pode, nesse momento, né, antes de vamos pensar, né? Antes de iniciar a live, né? Eu poderia ter ficado ansiosa também, ter tido um pouquinho de aquele friozinho, de vai, mais uma live na terça-feira. Então, se a gente vê que isso é algo comum, né? A ansiedade, ela nos dá um alerta, né? Ela é um sentimento, uma emoção que a gente vai ter para nos alertar de algo, né, de algo que está por vir, de algo que está para acontecer na nossa vida. Então ela serve como se ligasse um botãozinho, né, um botãozinho de alerta, dissesse, olha, isso aqui vai acontecer agora, fique ligado e tal. Então é muito comum que a gente sinta ela ao longo do dia, né? Seja vai iniciar uma reunião de trabalho, né? Vai iniciar uma apresentação da escola, vai fazer algo novo, né? Que nunca tinha feito antes, tá esperando receber uma notícia. Então todo evento, toda situação que gera na gente, né? Um esperar, né? Que gera na gente um saber de algo acaba nos levando a ficar ansiosos, né? Então é muito comum que a gente sinta, né, a ansiedade no nosso dia a dia, que ela é uma reação natural do nosso corpo, né? Então não tem como a gente sentir, né, porque ela acaba fazendo parte da nossa essência como ser humano, mas ela não necessariamente precisa nos dominar, né? Então ela faz parte, a gente vai sentir ela, isso é comum que a gente sinta, mas a gente não pode deixar com que ela nos domine, né? Então, por que, Tati? Por que dominar? Porque chega um ponto, muitas vezes, que quando isso se torna intenso, né? Quando isso se torna muito frequente e quando esses sintomas também acabam nos paralisando ou fazendo com que a gente não consiga realizar atividades do nosso dia a dia, isso acaba nos prejudicando. Então a gente acaba tendo ela naturalmente, né, no nosso dia a dia, mas a gente não pode, tem que aprender a lidar com ela também, observar, né, que situações a gente perde mais um pouco o controle, que situações a gente realmente acaba passando por situações que a ansiedade ela não vem sozinha, né? Ela às vezes vem acompanhada. Então, a ansiedade por si só, ela pode gerar outras coisas na gente, né? Então, quando ela vem sozinha, né, só para nos dar
um alerta, né? Só para nos dizer assim, olha, ou você enfrenta ou você foge. E aí, o que é que você vai querer? Ela vem que me dá esse alerta na gente para decidir o que a gente quer, né? Se a gente quer enfrentar a situação ou se a gente vai fugir dela, né? Diante de uma situação, por exemplo, de perigo, né? De algo que pode nos fazer mal. Então a gente acaba, a ansiedade gera na gente esse momento de decisão, né? Tipo, você vai enfrentar ou você vai deixar, né, para depois. Então você vê que é algo natural. E aí ela começa muitas vezes nos fazer mal quando a gente começa a ter interpretações equivocadas, né, das situações, né? Quando, por exemplo, a gente está esperando uma notícia ou a gente está na expectativa que algo, né, aconteça na nossa vida e a gente passa a ficar muito preocupado com aquilo, né? A ansiedade acaba trazendo junto com ela a preocupação excessiva muitas vezes. E aí essa preocupação excessiva faz com que a nossa mente comece a imaginar várias possibilidades diante daquele fato que podem nos prejudicar, né? Que pode ou não acontecer o que a gente realmente deseja, ou que de fato em algum momento a gente venha sofrer por conta daquela situação. Só que quando a gente vai ver, muitas vezes a situação nem existe, né? Ela não aconteceu ainda, né? Ela é uma situação que às vezes vai acontecer, por isso que se fala tanto, né? Pessoal que entrou agora, boa noite a todo mundo, Cidinha, Gláucia, Renata, Alberto, todo mundo que entrou. Eu já iniciei mesmo já falando um monte de coisa, porque a ideia hoje eu falar um pouquinho nessa introdução com relação à ansiedade, o porquê é tão comum, porque a gente sente e tal, e que vocês depois tragam dúvidas, né? Que eu quero que hoje vocês tragam dúvidas, questionem, né? Para tá batendo esse papo com vocês relacionado às dúvidas que você tem com relação à ansiedade. Então, vou explanar um pouquinho sobre, e aí depois a gente vai ir conversando de acordo com o que vocês forem fazendo as perguntas de vocês hoje, tá bom? Então, muitas vezes a ansiedade, ela faz com que a gente, né, passe, né, a ter uma preocupação excessiva, né, com relação ao futuro, né, com relação a coisas que estão para acontecer, né, o que a gente está esperando, né, que aconteça e tal, e traz junto com ela essa questão da preocupação, né? Então, pessoas que são muito preocupadas, né, que se preocupam o tempo todo com todo mundo, essa pessoa vai ter uma tendência de sofrer muito mais com ansiedade? Vai, né? Porque a preocupação, ela vai andar junto com a ansiedade. Porque uma pessoa preocupada demais com as coisas, ela fica muito mais nervosa do que aquela pessoa que só sente ansiedade diante de um novo evento, né? Então, se você é uma pessoa muito preocupada, se preocupa o tempo todo com todo mundo, quer cuidar de todo mundo, não quer que nada aconteça com as pessoas próximas, então o tempo todo você quer saber da vida, né, da vida daquele familiar, você quer cuidar daquela pessoa próxima, você se preocupa o tempo todo, aconteceu uma coisa com fulano, então você já fica muito nervosa, fica muito preocupada, já fica pensando em mil situações, né, diante daquela situação que aconteceu com aquela pessoa. Então a gente vê que pessoas que se preocupam muito, né, com outras pessoas, ou se preocupa muito com si mesmo, né, tem aquela preocupação excessiva, essa pessoa ela vai sofrer muito mais com as questões da ansiedade, porque você vive o tempo todo com receio do que pode vir a acontecer, né? E a preocupação excessiva, ela vai criando na nossa mente várias ideias, né? Várias construções e várias interpretações sobre as coisas. E não quer dizer que tipo, interpretar, pensar sobre as coisas não seja legal. Mas eu digo que pensar sobre as coisas que realmente acontecem é legal, né? E não sobre as coisas que a gente fica imaginando, supondo que possa acontecer. Então a gente vai ver que é diferente, né? A gente, por exemplo,
ficar preocupado diante de uma notícia ruim que aconteceu com uma pessoa que a gente conhecia, né? E que a pessoa está numa situação, às vezes a pessoa sofreu um acidente, está no hospital, internado. Então é super natural que a gente realmente fique preocupado, né? Porque a pessoa está ali naquela situação, a gente não sabe o que é que vai acontecer e tal. Então isso é normal que a gente fique preocupado. Tati, então, o que é uma preocupação que não seja tão normal assim, né? É quando a gente se preocupa com coisas que não aconteceram ainda, né? É quando a gente pensa, eu não vou viajar porque pode acontecer alguma coisa, ou então, ai meu Deus do céu, o que é que vai acontecer com fulano? Então, às vezes fulano tá bem onde está e a gente fica do lado de cá super preocupada, imaginando várias coisas que podem estar acontecendo com a pessoa, sendo que muitas vezes a pessoa tá bem, muitas vezes a gente até já falou com a pessoa, mas mesmo assim aquela preocupação não sai da nossa mente, né? Imaginando que muitas coisas ali podem vir a acontecer, ou que a pessoa às vezes não está falando a verdade pra gente, que a pessoa está nos enganando, sendo que a pessoa foi super sincera, falou de fato o que estava acontecendo ali. Mas aí a nossa preocupação excessiva de que a pessoa pode estar, tipo, eu acho que fulano não está me dizendo a verdade, porque sabe que eu sou preocupada, né? Então, acontece muito, né? Tipo, às vezes de filhos, né? Que tem os pais muito preocupados, aquela preocupação excessiva, passam às vezes a evitar falar algumas coisas para proteger, né? Para proteger uma mãe, para proteger um pai que é muito preocupado. E aí isso acaba também gerando do outro lado, né? Quando essa pessoa, né, percebe que o filho age dessa forma para proteger, mesmo que seja para proteger, isso gera mais insegurança, isso gera mais incerteza e a pessoa fica mais preocupada. Porque a pessoa passa a não acreditar, né, no que o outro disse, porque fica imaginando o tempo todo que o outro inventou aquela história apenas para não me preocupar. Só que aí a pessoa passa a pensar isso para tudo que a gente fala, né? Então você vê que a excessividade, né, nessa preocupação, ela acaba exagerando na gente né, a ansiedade que acaba gerando sintomas, né, que acaba gerando vários sintomas na gente, que a gente acaba às vezes passando mal e não sabendo lidar com aquilo que está acontecendo ali. Então, se a gente for ver, a ansiedade vai trazer sempre o nervosismo, vai trazer a preocupação, vai trazer o medo, né? Então, ela vai trazer a apreensão, né? A gente ficar sempre, sabe, apreensiva com as coisas, passa a não querer fazer as coisas, porque fica o tempo todo pensando o que é que pode acontecer de ruim. A Helena colocou, eu era assim, hoje me sinto bem melhor. Que bom, Helena, né? Que bom que hoje você consegue lidar melhor com a sua ansiedade, porque realmente é como eu falei no início, é algo que é natural que a gente sinta diante das situações do nosso dia a dia, né? Da gente ficar mais preocupado, nervoso diante de algumas coisas, é super natural. Das coisas que estão acontecendo, né? Então, eu venho fazer uma live com vocês, e aí eu posso ficar ansiosa para fazer essa live, porque eu não sei quem vai estar aqui, quais serão as perguntas. Posso, isso é natural. Mas não quer dizer que, por conta dessa ansiedade, eu vou deixar de vir aqui falar com vocês, né, me colocar aqui, né, disposta a estar escutando, né, vendo o que vocês vão colocando aqui para mim, mesmo eu podendo ter ficado ansiosa no início, né? Então isso é natural. O que não pode, por exemplo, eu amanhecer o dia, né, por exemplo, e ficar pensando, ou não ter dormido na noite anterior, né, pensando que tipo, ai meu Deus, como é que vai ser amanhã à noite? Será se vai acontecer isso? Será se vai acontecer aquilo? Eu acho que eu vou desistir, acho que eu não vou fazer, porque isso pode não dar certo, que as pessoas podem pensar isso de mim, porque as pessoas podem começar a me julgar, porque as pessoas podem começar... Então, assim, olha o quanto... né, o quanto de coisa, né, às vezes a ansiedade, a preocupação com o que o outro vai pensar, né, acaba entrando também diante, né, de uma nova realidade, porque, por exemplo, na noite de ontem eu fui para casa dormir e descansar. Hoje, depois do trabalho, eu tô aqui,
né? Eu tô aqui com vocês. Mas se, por exemplo, eu ficasse pensando ontem, né, de como seria a noite de hoje, né, de como seria a possibilidade do que poderia estar acontecendo, poderia chegar à noite e eu só mandar um comunicado, gente, não tenho condições nenhuma, né, de fazer, porque às vezes eu deixei aquela ansiedade tomar conta de mim, porque eu fiquei com a preocupação excessiva, os pensamentos excessivos, diante de uma realidade que ainda não aconteceu. E não é só ficar ansiosa por uma coisa nova que vai acontecer, é pensar de uma forma que acaba nos colocando distante da realização daquele evento. Então, a ansiedade muitas vezes nos afasta de coisas que para a gente seriam prazerosas, de coisas que para a gente nos faria bem estar fazendo. Só que aí, quando a gente começa a dar atenção, né, aqueles pensamentos que vêm junto com a ansiedade, ao invés dessa ansiedade ir embora, a ideia que fica é que ela está quase morando na gente, né? Porque a cada novo pensamento ela vai aumentando, ela vai crescendo, a gente vai sentindo mais coisas e quando a gente vê, a gente às vezes não consegue, não tem condições nenhuma, né, de realizar aquela atividade ou de realizar algo que a gente precisava, porque a ansiedade tomou conta da gente. Então, se a gente observar, aí você fala, Tati, mas eu sofro disso há muito tempo, né? Já passei muito tempo da minha vida sofrendo com ansiedade, realmente ela me paralisa, eu deixo de fazer um monte de coisa por ela, exatamente. Por isso que a gente precisa buscar ajuda muitas vezes, né? Porque você lidar com a sua ansiedade no seu dia a dia, né? Quando ela acontece de forma natural, e você lida muito bem com ela, sabe? Ela não te trava e nem te impede de você realizar nada na sua vida. Isso é ótimo, né? Você já tem um controle sobre ela. A questão é o quanto a gente tem, né, muitas pessoas sofrendo com os sintomas da ansiedade, sofrendo com situações, né, que acontecem na vida, que acabam desencadeando a ansiedade, e que acaba gerando nessa pessoa muito sofrimento. Então, se a gente está, né, ainda em ano de pandemia, depois no segundo ano, na verdade, e o quanto a ansiedade, né, a quantidade de pessoas, de jovens, né, adultos, que passaram a sofrer muito mais, né, com questões relacionadas à ansiedade, com as preocupações excessivas, com o medo do futuro, que isso acabou adoecendo muito mais pessoas, né? Então, se a gente for pegar hoje as estatísticas de 10 pessoas, né, relataram que sofreram muito do ano passado para cá com questões relacionadas, né, a crises de ansiedade, né, a realmente situações que perderam o controle, né, diante da situação que a gente está vivendo, né? Fora com relação também a pessoas que queriam desistir, né, de estudar, quantos jovens, né, acabaram tendo o desejo, né, de não estudar mais porque não estavam conseguindo dar conta, né? Dar conta não era só porque ele não queria estar ali estudando, é porque não estava conseguindo, né? A própria situação, o isolamento, o não poder fazer outras coisas além de ficar em casa e só estudar, isso tudo acabou gerando muita ansiedade, desânimo, né? Falta realmente de interesse. Então a pessoa ficar online, em vez da pessoa compreender o que o professor estava falando, ela só ficava ansiosa, porque cada vez mais que ela tinha dúvida, mais a ansiedade aumentava, ela perguntava, mas ela continuava sem entender aquele assunto, então ela não conseguia focar, e aí às vezes vinha preocupação, né, dos jovens, por exemplo, que estão fazendo em ano de vestibular, né? Então assim, meu Deus, um ano perdido, um ano que a pessoa estaria ali dedicada na escola, às vezes para poder realmente se dedicar ao Enem e tal. A pessoa às vezes se viu numa situação de realmente pensar até em desistir, né? De pensar que o futuro estava perdido, sabe? Então você vê que vai gerando, né, na pessoa muitas situações e fazendo às vezes com que a pessoa vá desistindo, né, dos
dos objetivos dela ao longo do ano. Então a gente vê que, por mais que seja algo simples, que seja algo que pertença ao ser humano, né? Porque a gente vai ter ansiedade, né? A gente vai, ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa, sabe, do mês, do ano, a gente vai ter alguns momentos de mais ansiosos diante de algumas situações, mas não necessariamente essa ansiedade ela precisa morar na gente, né? E ela acaba muitas vezes ficando mais na gente, né? Passando mais tempo, a gente realmente perdendo o controle dela diante de coisas que a gente vai dando atenção demais, né? Às vezes de situações que vão acontecendo e a gente vai se preocupando mais, aguardando às vezes aquelas preocupações, né? Não compartilha, não tenta entender as situações, fica pensando mil coisas, né? Então a gente vai ver que em várias situações, né, da nossa vida, em várias situações de sofrimento que a gente pode ter ao longo da nossa vida, a ansiedade ela vai querendo, sabe, ela vai sempre entrando ali. Então, quando a gente fala às vezes de situações emocionais, de sofrimentos emocionais, é raro o caso que a pessoa pode dizer assim, eu só sou isso aqui, eu não tenho ansiedade, né? É muito raro, porque você vai ver que junto com quase tudo, né, que a pessoa pode estar ali de sofrimento, vai ter uma ansiedade ali também descompensada, vai ter uma ansiedade ali fora do controle e que essa pessoa vai precisar aprender, né? Aprender a lidar, aprender maneiras de controlar, né? Formas de poder ressignificar, né? Situações, pensamentos, para que essa pessoa possa passar a ter uma vida um pouco mais leve, uma vida um pouco mais livre, né, livre de tantos sintomas, né, porque quando a gente fala só daquela apreensão, né, que a ansiedade nos dá, quando a gente fala só daquela preocupação às vezes excessiva que está ali, a gente sabe que também existem os outros sintomas, né, que acabam surgindo e que fazem muito mal a gente. Então a gente vai percebendo que é algo natural, mas é algo que precisa ter uma atenção, né, que precisa ser dado uma atenção para ver em que momentos eu perco esse controle, né? Em que momentos realmente eu acabo não conseguindo lidar. A Ramonelli colocou, às vezes a situação é até simples, mas a ansiedade nos vê algo muito maior do que de fato é. Exatamente, Ramonelli. Muitas vezes a situação é uma situação simples, mas que a gente acaba aumentando, né? Então ela pega o que é simples e torna grande, se torna maior, porque a gente às vezes não consegue enxergar o problema como realmente ele é. Então a gente acaba acrescentando, né, algo a mais ali, uma preocupação a mais, né, um pensamento a mais diante daquela situação. E aí quando você fala assim, uma situação simples se torna grande, a gente também, às vezes, por viver o tempo todo, né, ansioso, pensando demais nas coisas, se preocupando o tempo todo com o futuro, com o que pode vir a acontecer e tal, tudo que vai acontecendo às vezes no dia a dia, a pessoa já pensa algo além, né? Então a pessoa já pensa que tipo, isso aqui aconteceu, então foi por conta disso, isso aqui aconteceu por conta daquilo. Então você vai vendo que vai sendo construído pensamentos distorcidos para tudo que é lado, né? É diferente quando você pensa de acordo com sua realidade e não cria nada em cima disso, né? Você não exagera no sentido do que você pensa que aquilo pode ser. Não, aquilo é isso e pronto, né? Então você vai vivendo um pouco mais. Quando você aprende a lidar melhor e dá uma segurada mais com relação à ansiedade, com relação à preocupação excessiva, é quando você consegue ver a realidade como propriamente ela é, né? Você precisa aprender a lidar com a ansiedade das coisas que acontecem no momento em que elas acontecem, né? A questão é quando a gente passa, o excesso de preocupação faz com que a gente passe a ficar pensando excessivamente sobre coisas que nem aconteceram ainda,
né? Então, às vezes, é uma coisinha que a gente acontece aqui hoje e a gente já começa a pensar daqui a 2 anos o que aquela coisinha simples de hoje pode estar, né? Sendo que, às vezes, se é simples hoje, então é mais fácil de resolver hoje. Por que eu vou ficar pensando daqui a 2 anos em resolver uma coisa que hoje é pequeno e eu já não sabe? Em vez de eu resolver, eu fico pensando no que é que vai ser lá na frente, né? Então a gente precisa, né, focar no presente e tentar viver o mais verdadeiramente possível no que a gente vive hoje, no que acontece com a gente hoje, sem buscar, né, interpretações, né, baseadas em um futuro, em alguma coisa que ainda não chegou. A Patrícia colocou aqui: é verdade, eu tenho momentos que eu sinto a sensação de que eu vou morrer, fico sem fôlego, dor no peito, é muito triste. Realmente, Patrícia, é muito triste, né? A gente realmente são situações, sintomas que a gente não deseja que ninguém passe, né? Porque a sensação da maioria das pessoas que sofre com crise de ansiedade é a ideia de que ela tá, sabe, praticamente às vezes morrendo sufocada, porque não tá conseguindo respirar, então tem ataque cardíaco, né, quando o coração fica batendo acelerado. Então, assim, vai ter vários sintomas que a pessoa vai sofrer diante de uma crise de ansiedade e que ela entra em desespero, né? E por exemplo, aqueles sintomas de ansiedade, eles não duram, né, eternamente. Mas a questão é quando a pessoa começa a sentir, ela começa a se desesperar, né? Por quê? Porque ela imagina que aquilo só vai piorar. Ela não imagina que aquilo vai passar, né? Que aquele friozinho na barriga, que aquele suor frio, às vezes, né? Que a pessoa às vezes começa a ter, com aquela falta de ar, que às vezes ela começa a puxar o ar e acha que não está respirando, né? Então é porque ela realmente não tá, o ar dela não está concentrado onde deveria estar. Então realmente ela está respirando de forma às vezes errada por conta daquele medo excessivo que ela está tendo naquele momento ali. Então você vê que a gente começa a agir favorecendo com que a ansiedade ela aumente ao invés de diminuir. Tati, mas ela vai diminuir? Vai, né? Ela vai diminuir no momento que você tentar focar-se mais no presente do que exatamente no que você está sentindo, né? Porque aqueles sintomas é porque a gente saiu um pouco, né? Digamos assim, saiu um pouco do que é real ali e começou a imaginar um monte de coisa e a partir daí a nossa ansiedade ela vem. Ela pode vir em qualquer momento? Pode. Ela é igual para todo mundo? Não. Né? Cada pessoa vai ter uma reação diferente, por motivos diferentes. Por quê? Porque cada pessoa tem sua própria experiência de vida, né? E cada pessoa vai ter a sua própria forma de lidar com as situações que geram ansiedade nela. Então a gente vai ver que cada caso vai ser um caso diferente a ser analisado, né, a ser investigado, para que de fato a pessoa possa ser ajudada, né, para que a pessoa ela tenha mais conhecimento sobre ela, né, ela compreenda cada vez mais o que leva ela a vir a ter ansiedade mais elevada. Então, não é a gente chegar aqui e dizer, vocês vão ter isso, isso e isso. Se vocês não tiverem isso, vocês não estão com ansiedade. Não, né? A gente tem que entender que cada pessoa tem a sua própria reação. A gente vai ter sintomas comuns, né, que a gente pode descrever, né, questão de medo, vergonha, preocupação, falta de ar, coração acelerado. A gente vai ter muitos sintomas comuns, mas que não tem como acontecer da mesma forma, sabe, em todo mundo. Por quê? Porque cada ser humano é único e cada pessoa vai vivenciar essa experiência ruim, né, essa experiência negativa, né, que você tem uma crise de ansiedade não é algo bom, né? Ter ansiedade é algo normal, natural, mas uma crise, né, derivada da ansiedade, do excesso da ansiedade, ele não faz bem a gente, né? A gente sofre muito quando passa por uma situação dessa e realmente a gente acaba perdendo o controle muitas vezes. A Milene colocou aqui: como ajudar pessoas que nos procuram em momento de crise.
né? Então, quando você fala em momento de crise, é tipo que a pessoa te liga e tá sofrendo com ansiedade e tal. Como é que acontece? Quando a pessoa ela tá numa crise de ansiedade, como eu falei, depende muito da situação, mas vamos imaginar que essa pessoa ela pode estar tendo falta de ar, ela pode estar pensando, tendo alguma preocupação excessiva ali com alguma coisa, que ela está imaginando que vai acontecer, mas na verdade às vezes não está acontecendo. Então, entendi, tá bom, obrigada, Milene. Então, assim, o que é que fazer? A gente precisa fazer com que essa pessoa ela foque no presente, né? Procurar entender, tipo, primeiro, calma, né? Você precisa se concentrar um pouco, né? Você está respirando, sabe? Tenta realmente ver o que aconteceu, né? O que é que foi que aconteceu? Porque você está... como é que você tá e tal, o que é que tem acontecido? E a pessoa, se ela conseguir falar, se ela não conseguir falar... E tipo, ela tá me ligando, tá passando mal, né? Então tenta fazer com que ela procure puxar um pouquinho o ar, tentar relaxar, sabe? Conversar com ela, falar com ela que tipo, olha, vai passar, né? Basta você segurar um pouquinho, que você vai conseguir voltar aos pouquinhos ao normal, né? O que é que você tá pensando, né? O que é que você tá sentindo? E assim, e tentar levar a pessoa para o presente, para que ela não fique pensando que aquilo que ela tá sentindo só vai piorar, né? Então assim, aquilo na verdade vai passar quando ela se acalmar. Então a gente precisa ajudar uma pessoa a se acalmar. Se ela tá pensando que ela tá sem ar, calma, eu sei que você tá com dificuldade de respirar, mas tenta se concentrar um pouco na sua respiração, observe como é que você tá respirando devagar, sabe? Tenta diminuir, né, a velocidade com que você tá puxando o ar, porque acontece muitas vezes que a pessoa, ela começa a puxar o ar excessivamente, e ela começa a imaginar que ela não tá tendo ar o suficiente, né? E aí a gente tem regiões do nosso corpo, né, que quando a região que fica mais acelerada é quando a gente começa a puxar o ar aqui de cima, né? Quando na verdade a gente precisa puxar um pouquinho mais abaixo, né? E quando tá aqui concentrado, quando a gente respira, que isso aqui se eleva mais do que a nossa barriga, é porque a gente tá mais ansioso, né? A gente tá no momento mais de ansiedade, por isso que a gente tá puxando o ar um pouco mais das caixas torácicas, por isso que fica mais sufocante respirar. Então é preciso entender que é preciso fazer ela se acalmar, até preciso, né? Se coloque ali à disposição, olha, eu tô aqui com você, não se preocupe, eu vou te ajudar, né? Se você tiver com a pessoa perto, tenta, né, segurar na mão dela, fazer com que ela sinta que você está ali presente com ela, que você está ali para ajudar ela, porque às vezes a pessoa realmente vai ficando desesperada, perdendo o controle, imaginando um monte de coisa, né? Então é preciso trazer ela de volta para o momento presente, fazendo com que ela entenda que aquilo que ela está passando vai passar, né? Basta que realmente ela vá esperar um pouquinho para realmente ela conseguir ver que aqueles sintomas vão diminuir, né? Não adianta pedir para a pessoa, mas você está sentindo o quê? Não, fique bem, isso aqui não. É realmente escutar o que a pessoa tem para dizer e falar que você está ali disponível, né, para ajudar, né, tenta lembrar ela de respirar um pouquinho e tal, mas nesse momento é muito difícil. Quando, por exemplo, se ela conseguiu ligar para alguém, como a Milene falou, já é um ponto, né? Porque ela conseguiu ter um contato com a pessoa que ela confiava e essa pessoa se mostrar disposta a estar ali ouvindo, né? A estar ali realmente se colocando no lugar dela, sabe? Afirmando para ela, eu sei que está sendo difícil para você o que você está sentindo, mas acredite, vai passar, eu tô aqui, qualquer coisa, você pode continuar falando o que você está pensando. E aí, se ela está pensando com algum pensamento muito excessivo do futuro, tenta trazer ela para o presente. Fulano, né, isso não aconteceu ainda, né? Vamos ter paciência, vamos tentar resolver, né, hoje ou amanhã, mas não fique pensando, né, que uma coisa que ainda vai acontecer no final do ano, você já está sofrendo de agora e tal. Então é preciso trazer um pouquinho, né, essa pessoa para o momento realmente ali do presente, para que ela saia daquela excessividade de pensamento que muitas vezes ela pode estar tendo e que só vai prejudicar, né? E aqueles sintomas vão passar? Vão passar, né? E é preciso respeitar, né? Eu vejo que muita gente sofre por conta, às vezes, do desrespeito, né? Às vezes a pessoa está tendo uma crise de ansiedade
dentro de casa e as pessoas ficam falando que é besteira, você tá assim porque você quer e não é, gente, né? A ansiedade é algo natural, mas é algo muito sério quando a gente perde o controle, né? E as pessoas que estão em volta precisam ajudar, né? Não atrapalhar, né? Porque às vezes essa pessoa, quando ela tem uma crise, ela pede ajuda na sua frente, é uma coisa. E quando essa pessoa começa a ter crise, fica escondida, porque não tem a receptividade da própria família, não tem o acolhimento da própria família. Imagine você ter que ter uma crise de ansiedade e se isolar com a sua crise, né? Não poder pedir ajuda. Isso é muito ruim, né? Isso é pior do que a própria crise de ansiedade, né? Porque você acaba se isolando, né? E passando mal, né? Porque às vezes você não tem quem às vezes só segure na sua mão, né? Quem às vezes só diga assim, olha, não vai ser agora não, se acalma, eu tô aqui com você, né? Eu tô aqui, não se preocupe, o que você precisar, eu vou estar te ajudando. Vamos tentar te acalmar, eu tô com você, você não tá sozinha nessa. Porque não tem muito o que fazer, né? No sentido de que, tipo, você não vai conseguir tirar a ansiedade da pessoa. Ela precisa aprender a se acalmar para realmente passar. Mas também a gente não pode desconsiderar que o que ela tá tendo ali é algo grave. É algo que precisa ser respeitado. Se ela não sabe controlar ainda, ela vai precisar aprender, mas não quer dizer que ela sabe, se ela não sabe, que ela tem que saber do nada, né? Não, então a gente precisa respeitar que a pessoa ela pode não saber de fato lidar com aquilo, não ter realmente buscado ajuda ainda para aprender a lidar com isso tudo. Isso é muito difícil quando não tem o apoio da própria família. A Lucivânia colocou muito triste, uma crise de ansiedade, exatamente. A Lucinete colocou, a minha crise de ansiedade é tão grande, daí entra em crise de pânico. Aí não tem jeito, tem que ir para urgência, pois eu não consigo me controlar. Exatamente, Lucinete, né? Então, quando a pessoa, a crise de ansiedade pode evoluir para o pânico? Pode. Por quê? Porque, como eu falei, a ansiedade, ela às vezes vem acompanhada, né? Ela às vezes vem com uns companheirozinhos que não são muito agradáveis. Né? A questão da preocupação excessiva, que faz com que a gente imagine um monte de coisa, e o medo, né? O medo de que algo pior ali vai acontecer, né? De começar a imaginar coisas, né? Às vezes também que vão acontecer naquele momento, então tudo isso acaba gerando. Então às vezes você tem uma crise de ansiedade dentro de, vamos imaginar, sei lá, um banco, que é algo bem comum às vezes, assim, que muitas pessoas, às vezes, que acabam tendo crises de pânico, às vezes, passam a não querer nem entrar em banco mais, né? Por conta daquela porta, né? Daquela terrível porta, às vezes, giratória, que às vezes, para quem sofre de ansiedade ou para quem já teve uma crise de pânico ou de ansiedade, quando se imagina ali dentro, é muito difícil para a pessoa entrar em outro momento, né? Porque às vezes, por exemplo, quem sofre de pânico muitas vezes, quem tem medo, quem sofre com questões ligadas a lugares fechados, você não vê uma opção assim num banco, por exemplo, aquela porta que às vezes você precisa que o guardinha, né, libere você para entrar, para sair também você precisa às vezes esperar que outra pessoa entre para depois você poder sair. Então isso tudo na cabeça da pessoa que sofre, às vezes, que tem muito medo de uma situação, né, que acabou gerando um pânico na pessoa, muitas vezes ela evita essas situações. Por quê? Porque ela não vê alternativas de fuga, aquilo que eu falei. A ansiedade acaba gerando a gente um alerta, né, de enfrentar, de luta ou de fuga, né? Ou a gente enfrenta ou a gente escorre, né? A gente sai daquela situação porque a gente não consegue lidar. Então a gente vai ver que muitas vezes as pessoas passam a evitar muitos lugares fechados, com muita gente, lugares que só tem uma entrada, né? Tipo, só tem um lugar de entrada e saída, é o mesmo lugar, e às vezes é um lugar cheio de pessoas. Hoje é porque a gente não frequenta lugares cheios mais, né? Hoje em dia, tipo, não pode e nem tem mais esses espaços fechados com muita gente. Mas antigamente, né? Tipo, antigamente, antes da pandemia, quando se tinha eventos, né? Quando se tinha essas coisas, questão de cinema, às vezes, né? A pessoa tá no cinema e, tipo, tudo escuro, e às vezes a cadeira, se for no centro, né? A pessoa às vezes começa a imaginar,
né? Como é que eu vou sair daqui se eu passar mal? Então a pessoa às vezes chegou no lugar super bem, feliz, sabe, alegre, não sei o que, tá com as pessoas que gostam e tal. Na hora que senta na cadeira, que o filme começa, aí a pessoa olha para um lado, olha para o outro, aí começa a imaginar. Se eu passar mal aqui, como é que eu vou fazer para sair? Olha a quantidade de gente que eu vou ter que passar, e que não sei o que, e que a porta tá longe, e que não sei o que. Então a pessoa começa ali a gerar nela várias situações, imaginando várias possibilidades, que de tanto ela pensar, ela esqueceu até do filme às vezes. Ela para de assistir o próprio filme para ficar realmente, às vezes, pensando, caso ela tenha uma crise de ansiedade, como é que ela faria para sair dali? E aí, Tati, pode acontecer dela ter uma crise de ansiedade a partir dos pensamentos que ela começou a imaginar, da impossibilidade dela sair daquele lugar? Pode, né? Às vezes, antes dela ter a crise, ela sai, né? Ela já sai, ela não fica, né? Ela não assiste o filme porque ela tá prevendo que algo ruim, né? Prevendo, imaginando que se alguma coisa ruim ali, tipo ela ter uma crise de ansiedade, ela não tem como sair daquele lugar, né? E com tanta gente, às vezes prestando atenção mais no filme do que ela que tá ali do lado, e às vezes ela também tem vergonha, né? Então às vezes a pessoa que sofre com crise de ansiedade, às vezes começa a evitar situações e lugares por vergonha, por receio, né, de passar por uma situação que acaba gerando um constrangimento nela, né, porque às vezes as pessoas não percebem que o que ela está tendo é uma crise de ansiedade, né, então às vezes fazem pouco caso e tal, então isso é muito ruim também, né, porque a pessoa às vezes deixa de ter uma vida social por conta do medo, do receio de que aquela crise aconteça novamente. Então, às vezes, a pessoa teve uma crise, né? Numa crise muito forte, e às vezes ela começa a viver várias situações, várias preocupações futuras, baseado naquela crise que ela teve no passado, imaginando vários outros lugares, várias outras possibilidades que ela pode ter uma nova crise. E que aquilo gera insegurança, medo, receio. Então, às vezes, a pessoa passa a deixar de fazer coisas que gostava antes, simplesmente para não querer, às vezes, passar a vergonha, né? De ter uma crise ali, as pessoas verem a situação e tal. Então, às vezes, a pessoa passa a evitar isso tudo. Tati, evitar ajuda? Não, porque se é algo que a pessoa gosta de fazer e ela para de fazer, isso também gera sofrimento, né? Porque ela se vê impossibilitada de fazer algo que ela fazia antes, que gostava muito, com medo de sofrer uma crise de ansiedade, com medo de uma situação, né, ruim possa acontecer e ela não consiga controlar. E aí a gente vê, né, tipo, ela tá sofrendo por uma coisa que nem aconteceu ainda, né? Ela acaba sofrendo por uma coisa que ela imagina que possa acontecer, mas que talvez não aconteça. Né? Que realmente o quanto às vezes ela se priva de situações e de coisas simplesmente pelo medo de que algo ruim possa acontecer e ela possa ter uma ansiedade. A Joyce colocou: realmente é muito difícil controlar, só quando a pessoa passa, percebe que foi algo tão pequeno e desnecessário que não faz sentido. Verdade, Joyce. Então muitas vezes a pessoa, ela depois, a situação, quando passa, quando ela para pensar, analisar, por isso que vem a vergonha muitas vezes, por isso que vem, sabe, o receio de sair de novo, às vezes o receio de, tipo, tive uma crise com meus amigos em uma festa, sabe, eu tava super feliz e tal, e aí, às vezes a pessoa já não quer mais ir pra, sabe, já não quer sair mais com aquele grupo de amigos, com vergonha do que as pessoas vão pensar e tal, então, ela vai achar que ela vai evitar a crise, né, se ela não for, mas em compensação ela tá criando outra situação, né, ela tá deixando de fazer coisas que ela gosta porque ela imagina que aquilo pode acontecer de novo. E às vezes aquilo aconteceu por um motivo, por uma situação, né, naquele dia, naquele momento e tal, que não necessariamente pode se repetir de novo. Né? Lógico que quanto mais a gente se fixa a nossa preocupação, imaginando que várias coisas na nossa vida a gente vai ter novamente, né, crise de ansiedade, acaba gerando na gente, né, as possibilidades aumentarem. Por quê? Porque a gente fica o tempo todo imaginando
esse tipo de situação. Às vezes chega nos lugares super bem e às vezes, sabe, do nada vem aquele pensamentozinho para nos dar trabalho, né? E aí a gente, em vez de, tipo, deixar o pensamento ali e focar em quem tá com a gente naquele momento, a gente faz o contrário, a gente tira o foco de quem tá com a gente e começa a imaginar tudo que aquele pensamento está nos trazendo, dizendo, e que faz com que a gente pense e fique pensando só em todas as possibilidades para que a gente passe mal naquele lugar. E aí começa a gerar ansiedade, começa a gerar situações, às vezes sintomas mesmo, a partir de um pequeno pensamento que a gente teve, né, de uma situação passada, que a gente começa a imaginar que a gente pode ter novamente em algum lugar, em alguma nova situação. E quando a gente menos percebe, a gente está tendo, né? A gente acaba tendo de novo a ansiedade. A psicóloga Sara colocou: minha família está passando por algumas perdas e qualquer nova situação parecida acaba trazendo a sensação de ansiedade. E em cada a reação é de uma forma. Perda de memória, acho que ela botou continua aqui. Nódulos de tensão, falta de ar, sudorese nas partes periféricas do corpo, acne, secura da pele, boca, né? Tipo a secura também da boca. Nesses momentos é importante lembrar das dicas que Tati passou. Isso, Sara, né? Você vê que realmente cada pessoa vai ter uma reação diferente, vai. Não deixa de ser, né, derivado desse momento de ansiedade, desse momento que você imagine, né, como a Sara colocou, né? Você às vezes não perdeu uma pessoa, você está perdendo várias. Quantas famílias nesse momento de pandemia está perdendo várias pessoas, né? Pessoas conhecidas, pessoas parentes mesmo, né? Quantos casos a gente não conhece de pessoas que perderam várias pessoas da família, né? E que imagine, você lidar com uma perda já é difícil. Imagine em pouco tempo você lidar com várias perdas. Então, não tem como a pessoa, né, passar por várias perdas e não sentir nada, né? Então, realmente é muito difícil, né? Uma perda por si só já é difícil. Imagine 2, 3, 4, 5, né? Como muitas famílias estão tendo na pandemia, né? Então isso vai tirar a ansiedade, sabe? Descompensar a ansiedade, fazer ela ficar fora do controle. Há uma grande possibilidade, né? Porque você vai lidar com várias emoções fortes que muitas vezes vai gerar ansiedade, né? E que vai fazer com que as pessoas realmente tenham reações, né? Comecem a ter reações no corpo, né? Comecem a ter reações no organismo por conta de tudo que vem passando e enfrentando, né? Nesse momento tão difícil. Deixa eu ver aqui. A Patrícia colocou: verdade, ontem eu tive uma crise de ansiedade, onde fui tomar um banho para relaxar e de repente meu corpo começou a pinicar, como se eu tivesse inchado e minha respiração faltando. Então a Patrícia, né, falou aqui de uma situação, né, que ela passou, né, que ela sofre com algumas crises de ansiedade e tal. E ela foi, repare, ela estava tomando um banho para relaxar, né? E do nada o corpo dela começou, né, a pinicar e tal, e ela realmente começou a sentir falta de ar, né? Então você vai vendo que cada pessoa vai tendo a sua reação única, né, diante de algumas situações. Tati, o que é que eu diante de crise de ansiedade, né? O que é que eu preciso fazer para mim diminuir essas crises? Gente, ansiedades, quando você já perde o controle dela, né? Quando você já não consegue ter uma simples ansiedade e passar o seu dia independente dela bem, você precisa de ajuda, né? Não é algo, por exemplo, que às vezes só lendo a gente consegue, né? Tipo, se a gente for na internet, a gente vai ter muita coisa falando sobre ansiedade, né? O que fazer, várias coisas podem nos ajudar, né? Tipo, fazer exercícios físicos, procurar focar no presente, tentar não ficar tendo preocupações excessivas. Então, assim, a gente vai ver
que a gente vai ter várias coisas que a gente pode estar fazendo para diminuir a ansiedade, né? Então, assim, trabalhar a respiração, né? Fazer, às vezes, meditação. Nós vamos ter várias possibilidades de trabalhar a nossa ansiedade, né? A gente vai, porque às vezes aí não precisa ir profissional nenhum para descobrir isso, né? As formas de lidar com sua ansiedade. A gente vai lá no Google, a gente vai encontrar milhões de formas para lidar com a ansiedade. O que é que você pode fazer, que não sei o quê. Só que, de outro lado, a gente tem as particularidades, né? Coisas que é só nossa, situações de vida que só a gente sabe que passou, né? Situações que a gente sabe, enfrentou durante muitos anos na nossa vida, ou situações que a gente está enfrentando no momento atual, que só a gente sabe o quanto é difícil, né, poder fazer essa separação. Como é que às vezes eu vou fazer, eu sei que exercício físico me ajuda, que pode me ajudar, porque eu vi lá que fazer exercício físico ajuda, mas estou indisposta, né? Eu não consigo ter ânimo para sair de casa, eu não consigo ter ânimo para fazer nada. Como é que eu vou fazer um exercício físico se nesse momento eu não encontro disposição para fazer? Não é só, né? As pessoas às vezes você não faz porque você não quer. Gente, às vezes a pessoa realmente está em sofrimento e ela não está conseguindo fazer porque realmente ela não consegue, né? Que a situação emocional que ela está vivendo está paralisando ela. Por isso que ela não consegue às vezes fazer até o que ela sabe que ela tem que fazer. Trabalhar a respiração, não sei o quê. Então, às vezes, a pessoa nunca fez uma técnica, né? Nunca ensinaram para ela da forma como ela deveria, né? Parar alguns minutos para poder respirar, escutar uma música, fazer um relaxamento guiado, né? Então, fazer uma meditação. Então, às vezes, a pessoa nunca passou por nenhum tipo de ensinamento, ela nunca teve nenhum treinamento, às vezes, nunca foi acompanhada por nenhum profissional, né? Então ela via lá o que tinha que fazer, mas às vezes quando ela ia fazer, ela ficava pior. E aí você vai dizer, Tati, você já teve situações que a pessoa às vezes ficava pior? Sim, né? Eu já tive pessoas que eu acompanhava que a pessoa comigo, ela fazia o relaxamento super bem. Mas quando ela chegava em casa, às vezes para fazer, ela dizia, eu não consigo. Quando eu tô em casa, às vezes que eu vou fazer, Tati, sabe, a respiração, eu fico achando que eu não tô respirando, né? Então, às vezes eu fico mais nervosa, então eu paro de fazer. E aí, a gente procura outras alternativas, né? Então, a pessoa, às vezes, ela às vezes só se sente segura com um profissional, então ela precisa ir quebrando isso também, né? E imagine para quem, às vezes, nunca fez e passar a fazer só porque ela leu em algum lugar que ela tinha que fazer. Se ela consegue fazer, isso vai ser ótimo para ela. Ela vai ter resultados. Mas, às vezes, a pessoa até quer fazer tudo que tem ali. Mas quando ela vai iniciar, ela pode não conseguir, né? Por quê? Por N situações, né, na vida dela que pode não só, né, não ser só ansiedade ali, né? Não só ser uma questão física, né? Existindo várias outras questões ali que às vezes precisam ser trabalhadas. E essas questões é preciso buscar ajuda para poder trabalhar, né? Porque às vezes não pode imaginar que tipo, se fosse assim, a gente só pegaria aquelas dicas que tem lá, né? Que a gente encontra o tempo todo, é só colocar na internet e fazer e ninguém precisaria, né? Todo mundo faria aquilo que está ali. Só que a gente sabe que às vezes a ansiedade ela surgiu a partir de situações de vida que aconteceu com a gente, de coisas que foram acontecendo com a gente ao longo da vida e que foi piorando a nossa ansiedade, que foi desencadeando sintomas na gente a partir de sofrimentos que a gente viveu, né? Ou de sofrimento que a gente, né, está vivendo. Então a gente vê que não é só realmente, né, controlar a sua ansiedade, né? Então às vezes a pessoa chega para ter o controle da ansiedade, beleza, mas ela não precisa às vezes só do controle da ansiedade, né? Quando você vai ver, tem algo ali que é muito maior e que precisa também, né, ser compreendido para que essa pessoa, de uma vez por todas, ela passe a lidar melhor com as situações de ansiedade do que ela, né, não estava dando antigamente, mas porque ela conseguiu, de uma certa forma,
melhorar outras situações emocionais da vida dela, que fazia com que ela o tempo todo tivesse às vezes crise de ansiedade, passasse por situações, né, que realmente a desgastasse e fizesse com que ela viesse ter uma nova crise. Então a gente vai ter situações que a pessoa não tem como, né, não tem como melhorar sem buscar ajuda de fato. A Ramonielle colocou: muitas vezes eu guardava o que eu estava sentindo por ouvir que eu não tinha motivos para isso. E aí, quando explodiu os sentimentos dentro de mim, a situação ficava feia e fora de controle. Exatamente. Como eu estava falando antes, né? Muitas vezes a pessoa, ela passa a guardar por conta disso, por conta do que as pessoas fazem pouco caso, às vezes, do que a pessoa está sentindo, né? Só que se você guarda para evitar uma situação com alguém, para onde foi aquilo que você guardou? Né? Porque aquilo que você guardou não deixou de existir. Superficialmente, você contou uma outra história, guardou para você aquilo que você estava sentindo, mas você não deixou de sentir aquilo, nem aquilo saiu de você, né? Então aquilo você levou para onde? Você deixou aonde? Ah, eu guardei dentro de mim. Beleza, mas até quando você vai suportar continuar guardando situações que fazem você, né, sair do controle, que fazem você sofrer? Então realmente chega um momento que a situação acaba saindo do controle e você não consegue segurar mais dentro de você, né? E a crise, ela acaba acontecendo, né? Então quando a crise acontece é porque algo ali já não está, né, conseguindo ser suportável mais, né? A pessoa já realmente não consegue lidar. A Patrícia Alencar, né, colocou uma pergunta: a ansiedade mata? Gente, a questão da ansiedade é como eu falei, a ansiedade em si, ela não vai nos matar, né? Mas a ansiedade, ela é perigosa? Porque o que ela pode gerar na gente, né? Porque, por exemplo, a ansiedade em si, a falta de ar, esses sintomas que ela faz com a gente, às vezes, não necessariamente a gente vai morrer por conta deles. Agora, o estado que a gente fica diante do que a gente está sentindo, né? Aquele desespero, aquela situação, né? De imaginar que aquilo vai piorar o tempo todo, né? Então a gente vê situações de pessoas às vezes que numa crise de ansiedade pode sofrer um infarto, né? Mas porque a pessoa já tinha, né, digamos assim, já tinha problemas ali, né? Então imagine você com crise de ansiedade e com problemas cardíacos, né? Uma pessoa que tem problemas cardíacos tendo crises de ansiedade constantemente. Então isso é um perigo muito grande, né? Então a gente não pode dizer que necessariamente a ansiedade em si por si só ela vai matar a gente, não, né? Mas o que decorrer dela, se não tratado, né, que pode ser indo gerando vários outros problemas no nosso corpo, né? Aí sim a gente pode sofrer muitas consequências, né? Se a gente não busca ajuda, se a gente não busca ficar bem diante das situações que acontecem na nossa vida. Então a gente vê que se a gente tem um país, né? Nosso país é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, né? E em contrapartida também as pessoas não procuram tanto ajuda quanto deveriam, por exemplo, né? Então às vezes a pessoa ela sofre de ansiedade, né? E ela precisa de ajuda, mas muitas vezes ela não vai buscar ajuda, né? Ela fica às vezes apenas fazendo uso de alguns medicamentos, né, para melhorar a ansiedade, que não sei o quê. Mas lembra daquilo que eu estava falando? Às vezes a sua ansiedade, ela está surgindo, você está tendo crise de ansiedade por conta de situações que você precisa resolver na sua vida, que você não conseguiu resolver ainda. Por conta de sofrimentos que você carrega na sua vida, que você não conseguiu deixar para trás, né? E você vive carregando aquilo com você e aquilo te provoca dor, aquilo te provoca ansiedade, aquilo te provoca sentimento, você precisa cuidar, né? Tati, a medicação junto com a psicoterapia muitas vezes é necessário? É necessário,
né, várias situações de quadros, de transtornos, né, de ansiedade e tal, a gente vai precisar da ajuda, né, de algumas medicações para dar um certo controle em alguns sintomas, mas para que a gente trabalhe o que está gerando o sintoma, né? Então, assim, olha, a ansiedade, eu tô com crise de ansiedade, mas eu preciso saber o que é que está gerando essa crise de ansiedade. Até porque ninguém vai ter crise de ansiedade do nada, assim, tipo, não é uma coisa que a gente dorme e acorda do nada, sabe? Sem estar passando por alguma situação, sem estar enfrentando alguma situação que nos fazem perder esse controle. Como a Ramoniele colocou lá atrás. Às vezes, tipo, a gente junta várias coisas, vários sofrimentos ali dentro da gente. Chega um momento, nosso corpo diz: oi, fulano, chegou a hora de colocar para fora, né? Até porque aqui não é depósito, então vamos colocar para fora o que você ficou guardando aí. É quando muitas vezes a crise de ansiedade vem, quando o seu corpo fala por você, né? Então, às vezes a crise de ansiedade é seu corpo dizendo: olha, eu não suporto mais você ficar guardando tudo que é sofrimento seu, né? Sem resolver. Você está guardando para quem? Não é aqui dentro que tem que ficar, né? Então a gente vê que muitas vezes é um trabalho em conjunto. Tati, mas pode ter situações que a pessoa não precise de medicação? Também pode, né? Por isso que é importante às vezes buscar uma ajuda profissional para saber em que situação você se encontra, né? Se você se encontra numa situação que realmente é necessária uma medicação junto com a terapia, ou uma situação que só precisa da terapia, ainda não chegou ao ponto de necessitar da medicação, então a gente vai ver que isso tudo é preciso ser avaliado. Por quê? Porque não é só os sintomas físicos que precisam ser avaliados, né? A gente precisa avaliar a fonte, de onde é que está vindo esses sintomas, né? Até porque, apesar da ansiedade ela ser algo natural, comum, né? Mas a gente está falando da ansiedade que só nos alerta, não daquela ansiedade que nos paralisa, né? Que nos traz medo, angústia, preocupação excessiva. Essa daí, a gente precisa ver de onde é que ela está vindo, por que ela está tão exagerada assim. O que é que aconteceu para fazer com que minha ansiedade ficasse cada vez mais exagerada? Para eu chegar ao ponto, às vezes, de parar em uma urgência, né? Então, realmente é preciso avaliar, é preciso saber a fonte. Eu digo que a gente precisa cuidar, às vezes a gente precisa de uma medicação, mas precisa saber o que é que gerou aquele sintoma, né? Por que eu estou sentindo aquilo, né? Até porque os sintomas não surgem. A gente não sente nada sem ter sabe? Vem de alguma coisa, né? Vem de algum lugar aquilo, e que a gente precisa saber de onde vem para quê? Para tratar, né, a fonte, onde tudo começou, precisa ser tratado muitas vezes. Se não, vira e volta, a gente vai continuar no mesmo lugar. Mas a Romioli colocou, mas às vezes não conseguimos identificar os motivos naquele momento, só sentimos. Exatamente. Muitas vezes as pessoas chegam e realmente falam isso: mas eu tô com crise de choro o tempo todo, mas é sem motivo, não sei os motivos que eu tô chorando. Tati, eu vivo ansiosa, mas não sei por que eu vivo ansiosa. Gente, então às vezes naquele momento, você tá tendo vários sintomas que aparentemente você não sabe do que foi, né? Porque do nada começou a surgir, né? Então a gente vê, mas hoje não aconteceu nada e eu tô ansiosa. Tá, você tá ansiosa hoje, mas às vezes foi fruto de outra situação que aconteceu ontem, antes de ontem, no fim de semana, na semana passada, que às vezes você, tipo, achou que resolveu, mas ficou aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Vira e volta, você parava e ficava pensando naquilo. Então, às vezes a gente não se dá conta que existe um motivo, mas existe, né? O motivo, ele sempre vai existir, algo ali por trás sempre vai existir. A gente pode não ter se dado conta do que seria, né? Do que pode estar sendo, mas, sabe, quando a gente para analisar melhor, quando a gente para pensar, beleza, não aconteceu nada hoje para você estar assim, mas vamos então pensar o que é que tem acontecido nos últimos meses, né? Como é que você tem se sentido? Como é que estão suas relações? Né? O que é que você tem pensado nesses últimos tempos?
E aí, quando a pessoa começa a buscar um pouco mais, ela vai ver vários motivos, às vezes, para ter feito ela ficar daquele jeito, né? Ela às vezes não consegue reconhecer naquele momento, porque às vezes naquele dia não aconteceu nada. E às vezes, se ela olhar para o dia de ontem, ela vai lembrar de uma situação ou outra, ou para a semana passada, ou para algum mês aí que ela tá carregando aquilo dentro dela. E aí o corpo chegou e falou assim, olha, agora não dá mais para carregar, vamos botar para fora para resolver e tal. Então a gente vai vendo que vai tendo várias situações. A Sara colocou, já ouvi uma pessoa imaginar a possibilidade de alguém explodir uma bomba no shopping lotado e precisou sair dali urgente. Exatamente, Sara. Como eu falo, a nossa mente ela é maravilhosa, é perfeita. Eu amo a mente do ser humano, assim, né? Mas o que ela tem de perfeição, ela tem de perigo também, né? Por quê? Porque somos seres criativos também. E muitas das vezes a gente usa a criatividade para criar, imaginar coisas, sabe? Que só a gente consegue imaginar na vida, né? Então, muitas vezes a pessoa ela sofre, né, com crise de ansiedade, ela sofre com crise de pânico. Então, ela, às vezes, sabe, em situações muito simples, ela pode imaginar situações, sabe, que às vezes a pessoa olha assim e diz, nossa, como é que você saiu com isso, né? De onde é que veio essa ideia e tal? Porque realmente é o que veio ali na cabeça dela naquele momento e ela passou a acreditar. Então não é só imaginar, né? Não é só pensar, é acreditar no que você pensa. Por isso que você já deve ter visto muito, né? Tipo, nem tudo que a gente pensa é realidade. Por que não é realidade? Porque a gente tem a tendência a imaginar um monte de coisa. E o pior é que a gente imagina um monte de coisa que não aconteceu ainda, que não vai acontecer, mas que a gente acredita. Por isso que eu sempre digo, a gente precisa acreditar no que a gente está vivendo, vendo na nossa frente. Não no que a gente imagina o tempo todo que vai acontecer, que pode acontecer de ruim na nossa vida. Porque a questão do negativo, da possibilidade de alguma coisa acontecer na nossa vida de ruim, isso pode acontecer a qualquer momento. Não é só porque a gente está pensando que vai acontecer de fato. Mas muitas vezes a gente passa a acreditar que sim, se eu penso algo, eu acho que isso vai acontecer, né? Então você vê que esse pensamento, né, catastrófico, né, de imaginar coisas, né, absurdas muitas vezes e acreditar nisso nos prejudica e nos prejudica muito, né? Porque a gente passa às vezes a deixar de viver situações por imaginar mil coisas ali acontecendo. E às vezes quando você passa, sabe, uns dias depois, quando você vai parar para analisar a situação, você para, meu Deus, porque eu pensei isso e tal, não sei o quê. Então às vezes você mesmo vai reconhecer que talvez realmente aquilo não fosse acontecer de fato. Vê que não aconteceu, né? Porque depois que você sai de lá, vai embora e tal, você vê, cadê? Cadê a bomba, né? Que eu imaginei, que nem a Sara colocou aqui. Cadê a bomba que ia explodir no shopping? Né? Não explodiu, né? Era só nossa imaginação. Por isso que nem tudo que a gente pensa é realidade. E a gente tem que estar atento para isso, né? A gente precisa pensar de acordo com a nossa realidade. O que é que eu tenho para hoje? O que é que eu vou fazer hoje? Não eu ficar pensando que, tipo, meu Deus, eu amanheci o dia, mas eu tô achando que, sabe, amanheceu o dia chuvoso, é um sinal de que alguma coisa ruim vai acontecer nesse dia? Por quê? O que é que tá acontecendo ali que tá te deixando acreditar nisso? Que isso realmente vai acontecer. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa. Por isso quando eu falo que às vezes a questão da ansiedade não é realmente só achar que a gente só precisa tratar da taquicardia, da aceleração do coração, sabe? Da sudorese, de não sei o quê. Por quê? Porque muitas vezes, né, a maioria dos casos, não for todos os casos, a ansiedade está, sabe, muito ligada ao que a gente pensa. A forma como a gente interpreta as coisas, a forma como a gente imagina as coisas. Só que imaginar é uma coisa, a realidade é outra, né? Eu posso imaginar, sei lá, uma coisa boa. A gente tem a possibilidade de acontecer e não acontecer, né? Mas quando a gente imagina uma coisa boa, a gente não sofre,
né? A questão é que a gente fica imaginando, a maioria das vezes, só situações ruins e já sofrendo por conta disso, mesmo sabendo que tem chances de acontecer ou de não acontecer. E a gente fica ali naquele sofrimento intenso, acreditando que realmente aquilo que a gente está pensando vai acontecer. A Lucinete colocou exatamente isso. Só o profissional para entender. O Álvaro colocou, a ansiedade tem geralmente a tendência de criar pensamento catastrofizante. Exatamente isso que eu estava falando. A gente cria realmente pensamentos, ideias sobre situações que nem aconteceu na nossa vida, né? Que realmente a gente nem passou ainda, não vai passar provavelmente, né? Mas a gente fica pensando, imaginando todas as possibilidades, criando mil situações, quase um filme, né? Quase, quase criando histórias, né? Tipo assim, que dariam filmes a partir do que a gente imagina, né? Acho que a Joyce colocou aqui, linda Didi. Isso mesmo. Minha madrinha por aqui, Pepe. A Joyce colocou, saudade também. Joyce colocou, na prática é muito complicado aplicar. Sim, na prática realmente é muito complicado aplicar. Por quê? Porque às vezes você precisa de ajuda. É aquilo que eu falo. Não é que... lidar com ansiedade, aprender a lidar com ansiedade não é impossível quando a gente se conhece, quando a gente descobre o que é que causa ansiedade na gente, quando a gente sabe o que nos leva a ter ansiedade, quando a gente sabe os reais motivos que provocam na gente aquele determinado sofrimento, que a partir dele gera mais ansiedade na gente. Então você vê que é diferente, por exemplo, você tentar lidar com algo que você está sentindo, sem saber lidar, né? Sem saber o porquê aquilo acontece, de quando, por exemplo, você passa a compreender os seus sentimentos, a compreender o porquê você passa por aquelas situações, o porquê você está vivenciando aquelas situações. A partir de que momento você passou a ficar mais ansioso, o que levou você a ficar mais ansioso, o que passou na sua vida que te deixou, né, daquela forma. Porque isso é algo que é aprendido, gente. Esses pensamentos catastróficos, né, que o Álvaro citou também, a gente aprende a criar eles. Eles não surgem do nada, né? A ansiedade é natural, mas as crises de ansiedade, os sintomas gerados pela ansiedade, ele não surge do nada, ele é aprendido ao longo da vida. A preocupação excessiva ela é aprendida, o medo, de uma certa forma a gente vai aprendendo a ficar mais medroso em algumas situações. Então a gente vai vendo que é difícil na prática quando a gente não sabe o melhor caminho, né? Quando a gente não sabe o que de fato para a gente funciona. É como eu falei, técnicas, né? Formas, né? De trabalhar essa respiração, vamos ter diversas, sabe? Vamos ter muitas coisas que podem nos ajudar. A questão é saber qual que vai me ajudar, né? Qual é os reais motivos que eu preciso trabalhar em mim para que eu não fique passando por isso o tempo todo. Então, realmente é difícil você lidar com isso quando você não consegue, quando você não tem suporte para isso também. De alguém que possa realmente estar ali para te auxiliar a se descobrir. Né? Então a gente vê que realmente a psicoterapia ela acaba ajudando a pessoa a se conhecer mais, né? Se compreender melhor, entender o que gera aqueles sintomas, o que realmente tem levado a pessoa a passar por aquilo, para que ela consiga encontrar a melhor forma dela lidar com aquilo. E aí sim, quando ela começar a colocar em prática, ela vê os resultados. Né? É diferente a gente ficar às vezes falando o que fulano sabe. É aquela história, eu vou tomar, fulano disse que tem ansiedade, ele toma esse remédio aqui, eu vou tomar também, porque se deu certo para ele vai dar para mim. Fulano me diz que toda vez que ele tá ansioso, ele apenas liga uma música e fica relaxando dentro de casa. Eu vou fazer que eu também vou relaxar. E às vezes quando você começa a fazer, você vê que aquilo não tá funcionando às vezes. Tá funcionando para aquela pessoa, mas às vezes aquela pessoa ela já sabe, né, como lidar com aquilo. Você tem muitas questões ainda a aprender, né? Tem muitas questões ainda a descobrir para saber melhores formas de lidar com isso. E muitas vezes sozinho a gente não consegue,
mesmo sabendo várias coisas que nos ajudam, o nosso sofrimento ele é tão grande que a gente não consegue enxergar possibilidades, que a gente não consegue enxergar que a gente vai sair daquela situação. Pelo contrário, a gente fica preso pensando o tempo todo, né, de forma catastrófica, de forma negativa, sobre as situações da vida e sofrendo muito com isso. Né? Então, por isso que sozinho, muitas vezes, é muito mais difícil, de fato. Né? É muito mais difícil. E uma coisa é que você tá tendo, sabe, o início das crises. Uma questão é você já ter o problema ali instalado, que é muito pior e realmente não vai melhorar se não tiver ajuda profissional. A Elaine colocou: tudo está na nossa mente. Uma mudança de pensamento e muda tudo, mas não é fácil. Exatamente, não é fácil. Né? Eu sempre digo às pessoas, quando iniciam um processo, a primeira coisa que eu falo, tipo, olha, o processo de terapia ele é muito bom, né? Realmente ele é algo que é necessário na nossa vida, a gente buscar se conhecer, mas nem sempre ele vai ser fácil. Nem sempre vai ser um processo que a gente vai, sabe, conseguir passar por ele sem sentir nada ali. Até porque a gente vai mexer com situações, muitas vezes, que estavam quietinhas ali, guardadas, né? Situações que estavam ali escondidinhas, que a gente ficava guardando porque não queria colocar para fora, porque sabia que ia sofrer, mas que muitas vezes a gente precisa colocar, porque senão a gente não vai resolver. Nada guardado dentro da gente, nada que a gente fica guardando, sabe, para não sei quando na nossa vida, vai melhorar se a gente não chegar a colocar para fora, se a gente realmente não falar sobre aquilo, se a gente realmente não pensar sobre aquilo. Lógico que pensar sobre algumas situações sozinho é muito mais difícil, né? Porque você vai continuar pensando da mesma forma que você estava pensando a vida toda. Você vai continuar pensando do mesmo jeito que você pensou a vida toda, gerando o mesmo sofrimento que você pensou a vida toda. Quando você está num processo de acompanhamento, você passa a ter uma nova visão daquelas coisas. Por quê? Porque você não está se enxergando apenas da forma que você imaginava naquele momento. Você está tendo a possibilidade de repensar sobre aquilo e de uma forma que você compreenda a realidade como ela aconteceu e não exatamente como você interpretou a partir do que passou por você, né? Então a gente vai vendo que a diferença de pensar sobre as dificuldades sozinho é diferente quando você pensa com um profissional que está ali para te auxiliar, né? A encontrar outras formas de pensar, né? Outras formas de sair daquele modelo de pensamento catastrófico para um modelo de pensamento muito mais saudável, né? Onde não te leve para dúvida, não te leve para os questionamentos, no sentido de um questionamento negativo, de imaginar que só coisas ruins vão acontecer naquele dia. A Ramonieri colocou: hoje eu consigo controlar quando eu tenho alguma crise, mas tive que procurar ajuda para tratar o que de fato fazia ocorrer as crises. Exatamente, né? Realmente a gente precisa buscar, né, ajuda para qualquer coisa, não é só ansiedade, gente. Né? Se eu não sei lidar com algo na minha vida, eu tenho que procurar saber, sabe? Tipo, procurar ajuda de alguém, às vezes, que saiba, de alguém que possa me ajudar, né? Seja para qualquer coisa. Mas quando a gente fala de questões emocionais, né, ligadas principalmente a questões de ansiedade, transtorno de ansiedade, situações que você perde o controle e tem crise, não tem um caminho, você tem que buscar ajuda, né? Se você tentou, Tati, mas eu posso tentar primeiro, antes de buscar ajuda, sabe? Depois que eu assisto sua live, que eu vejo, né, o que as pessoas postam com relação ao que deve fazer para melhorar a ansiedade. Eu fiz tudo isso, Tati, eu tentei, não sei o quê, mas eu vi que eu não consegui, né? Se você tentou de tudo e as crises continuaram, realmente você vê que você não consegue lidar com isso sozinha, você precisa buscar ajuda. Porque eu vejo que tem pessoas que realmente acabam tendo mais resistência de buscar ajuda, porque tem receio por conta, sabe, infelizmente ainda do preconceito da sociedade, de que buscar ajuda, né, com um profissional da psicologia, da psiquiatria, fosse algo ruim, né, tivesse uma imagem negativa na sociedade, e quando na verdade você está buscando se conhecer. Você está buscando aprender a lidar com os seus sentimentos. Então, por que algo que vai me fazer
ficar mais próxima de mim mesmo, tem que ser visto como algo ruim? Como é que algo que vai me mostrar, né, o que de fato acontece comigo, o porquê eu fico desse jeito, tem que ser visto como algo ruim, né? Algo que vai me fazer, na verdade, ficar mais próxima de mim mesmo, me conhecer cada vez mais, aprender a lidar com o que eu estou sentindo, reconhecer as situações que eu preciso melhorar, né, para poder lidar melhor com tudo o que acontece na minha vida. Por que isso tem que ser visto com algo ruim? Né? Então, assim, por que a sociedade ainda vê isso? Por isso que a gente sofre tanto. Porque a gente ainda vive numa sociedade onde busca os cuidados curativos, né? Tipo assim, depois que a doença já está instalada, é que as pessoas buscam ajuda. Então, as pessoas não trabalham, infelizmente, nossa sociedade, ela vive em cima de buscar ajuda para curar algo que você já conseguiu na sua vida. Né? Eu tô doente disso, eu tô doente daquilo, vou buscar um médico para me ajudar. E por que eu não vou buscar, às vezes, uma ajuda para mim não adoecer, né? Então, muitas vezes, pessoas que falam assim, eu não vou não fazer exame, porque a gente faz exame, a gente só descobre o que não sabe, o que não presta, só descobre doença. Gente, né, você fazer exame todos os anos é uma prevenção, né? De que se algo ali vinha a surgir, você descubra no início, porque tudo no início é mais fácil. Né? Até um processo de terapia, quando você busca ajuda no início de situações que estão levando você ao sofrimento, esse processo é muito mais rápido, né? Esse processo é muito mais, digamos assim, muito mais produtivo. Por quê? Porque você está tratando o problema no início que ele está acontecendo. É diferente quando, por exemplo, você vai buscar ajuda depois de 20, 30 anos sofrendo com uma situação, né? Depois que já passou por várias, sabe, situações, que já recebeu algum diagnóstico, que não sei o quê. Então, essa situação é muito mais difícil demora muito mais para a pessoa realmente voltar a aprender a lidar com situações do que necessariamente quando você busca ajuda quando a coisa já aperta. Né? Então, quanto mais cedo as pessoas forem quebrando a ideia de que buscar ajuda profissional, né, seja do psicólogo, seja do psiquiatra, é algo ruim, muito mais difícil vai ficar a melhoria delas mais rápido, né? Porque, tipo, você fica ali sofrendo, e sendo que tem pessoas que podem estar ajudando, né? E acaba tendo profissionais para isso e a pessoa não busca. A Luísa colocou, a gente sofre antes do problema, exatamente. Né? Às vezes o problema nem existe, Luiz. Muitas vezes o problema ele não existe ainda e a gente já está sofrendo, imaginando que ele vai existir. Né? Então a gente acaba realmente perdendo o controle. A MP colocou, quando você não tem esse problema e convive com uma pessoa ansiosa, o que fazer? Mostrar para essa pessoa que ela pode, né, que ela deve, que você está ali também para ajudar, né, mas fazer com que essa pessoa reconheça que talvez ela precise de ajuda, né? Então a pessoa sofre com ansiedade, né? Então é preciso entender primeiro se essa pessoa está buscando ajuda. Se ela está buscando ajuda, ter paciência, né? Então assim, a pessoa iniciou o tratamento, já quero que ela esteja ótima na semana que vem. Não, né, gente? Calma. Buscou ajuda, né? Vamos dar um tempo, se colocar disponível ali para estar junto, ajudar no que a pessoa precisar, mas entender que é um processo, né? É um processo que precisa ser, né, esperado, que vá acontecendo com o tempo. Então, eu tenho uma pessoa ansiosa perto de mim, eu preciso tentar compreender algumas situações que acontecem com aquela pessoa e sempre estar disponível para ajudar. Né? E quando essa pessoa não busca ajuda, tentar incentivar para que essa pessoa busque ajuda. Por quê? Porque você sozinho não vai dar conta também, né? Até porque se você percebe que a pessoa realmente precisa de ajuda, sabe? Quem está do lado ali não vai ser o suficiente para essa ajuda. Se a pessoa precisa de uma ajuda profissional, não vai você, por exemplo, vendo cada crise aumentando, piorando a cada dia, e você tentando ajudar e não conseguindo. Vendo que você deu uma controlada hoje, beleza, passou, mas daqui uma semana, sabe, daqui um mês, a pessoa teve uma pior daquela que ela teve no mês passado. Né? Então você vê que é como se a gente estivesse apagando um fogo ali. Né? Apaga, mas daqui a pouco o fogo vem maior, daqui a pouco vem maior, daqui a pouco vem maior. Então, realmente é tentar fazer com que essa pessoa entenda que buscar ajuda não é realmente um bicho de sete cabeças. A Ramonielle colocou, todo mundo deveria fazer terapia.
Verdade, Ramonelli. Mas nem todo mundo acaba tendo esse perfil realmente, né, de fazer terapia, porque realmente você precisa estar disponível. Eu digo que o processo de terapia, a pessoa precisa estar disposto ao processo, né? Não é só você ir no psicólogo e achar que o psicólogo vai resolver o problema. A pessoa precisa estar disposta a passar por esse problema, a passar por essa situação, a passar por esse processo, né? E que às vezes tem pessoas até que vão buscar, mas não estão prontas ainda né, para passar pelo processo. Por quê? Porque a pessoa vai buscar ajuda querendo que o profissional resolva, né? E não a pessoa vai resolver. Né? Então é um processo que é um trabalho em conjunto. O profissional auxilia, mas a pessoa, ela que faz. Quem executa é a própria pessoa. Então a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade em executar as coisas e acaba dificultando muitas vezes o processo. Né? Então realmente o processo de terapia não é um processo pronto. É um processo que ele é desenvolvido junto com o cliente. Né? Então o cliente, ao longo que o cliente vai avançando, que vai construindo aquilo que ele está aprendendo dentro do processo, ele vai vendo os resultados e as coisas vão acontecendo. E quando a pessoa ela não é aberta a isso, né, a buscar ajuda e saber que ela vai trabalhar junto, isso acaba dificultando, né, dificultando com que a pessoa realmente aquilo sirva para ela, porque realmente ela não está disposta a aprender a se conhecer. Né? Então acaba realmente não tendo às vezes perfil. A Camila colocou, minha psicóloga, repara. Camila botou, verdade, tem que estar disposta a passar nesse processo. Exatamente. Tem que ter disposição e querer primeiro, né? E se colocar disponível para passar. Tati, mas não é fácil. Realmente, não é fácil passar pelo processo. Dependendo do estado que você se encontra, acaba sendo muito mais difícil, né? Quando você já está no estado, sabe, com falta de ânimo, quando você já não vê muitas perspectivas no futuro. Mas isso vai ser reconstruído de novo, né? É preciso acreditar no processo, se colocar para estar ali no processo e ver que esse processo ele vai andar, né? Ele vai acontecer na medida que você vai se colocando à disposição de estar ali e de fazer com que aquilo realmente aconteça. E a Camila botou, expor a dor é muito difícil, se conhecer também. Exatamente. É difícil expor a dor, mas é necessário, né? Porque essa dor guardada, ela não vai nos ajudar ao longo da nossa vida. Pelo contrário, a tendência é que ela piore as situações ao longo da nossa vida. Por quê? Porque muitas das vezes a gente se baseia em situações da nossa realidade hoje, naquela dor do passado, né? Naquela situação que aconteceu com a gente no passado, que a gente não conseguiu lidar, que a gente guardou e que às vezes a gente fica comparando todas as novas situações com aquela situação anterior que a gente não resolveu. E o erro, sabe, e por isso que a conta muitas vezes não bate, né? Ah, porque eu tô sofrendo por conta disso, essa situação é tão boa, que não sei o que na minha vida, mesmo assim eu tô sofrendo, não sei o que. Porque muitas vezes você não vê aquela situação com o que aquela situação se apresenta para você, né? Às vezes você passa a enxergar a situação baseado em como você enxergou lá no passado, em como aconteceu lá no passado e que você tem dificuldade para enxergar a realidade como realmente ela é, porque você está com o óculos do passado e não do presente. Então, por isso que, por mais difícil que seja falar da dor, se faz necessário. Mas não é falar da dor para qualquer pessoa, realmente. Né? Até porque você tem sua dor e a outra pessoa tem a outra dor dela também. Então, todo mundo vai ter uma dor, né, na sua vida. E quando a gente fala de buscar uma ajuda, de falar dessa dor, um processo terapêutico, é falar dessa dor para você mesmo, mas com a possibilidade de mudança, né? E ali só vai existir a sua dor, na verdade. No processo de terapia não vai existir outras dores para ser trabalhado, sempre vai ser a sua, né? Então realmente é preciso entender que falar é difícil, mas é necessário, porque a gente precisa liberar todas essas dores que a gente carrega dentro da gente. E se conhecer também, né? É difícil, mas não é impossível. E é libertador, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se liberta de um monte de coisas que nos aprisiona. A Ramonelli colocou, tentar ter paciência também durante o processo, né?
pois às vezes queremos que o processo seja rápido. A Camila botou: a paciência é o auge de tudo. Tudo tem seu tempo e precisa ser respeitado. E aí, realmente, essa questão da paciência, entender que é um processo, né? Realmente precisa ter paciência, porque qualquer tratamento que a gente vai fazer, né? Qualquer processo que a gente vai passar, a gente sabe que leva um tempo, não necessariamente precisa ser um tempo longo, mas sempre vai ser um tempo que a gente vai ter que viver, né? Esse tempo, ele vai depender do quanto a gente está disposto a trabalhar em cima daquilo que a gente quer resolver. Né? Ah, eu quero me livrar disso aqui, então bora lá, bora trabalhar em cima disso para realmente se livrar. Ah, eu quero me livrar, mas eu não quero fazer nada, eu quero que as coisas aconteçam. Então não vai acontecer, né? Porque as coisas não acontecem assim, tipo, do nada. Tipo, precisa que a gente tenha atitude, que a gente faça por onde para que elas aconteçam. A gente não sabe o caminho às vezes, mas a partir do momento que a gente já se conhece, que a gente sabe o que a gente tem que fazer, se a gente escolhe não fazer, aí já é uma escolha, né, nossa, e a gente vai arcar com aquilo que vai nos, digamos assim, que vai no, sabe, aquilo que vai nos acontecer de acordo com o que a gente escolheu, fazer ou não fazer. A Alcine colocou ansiedade junto com a síndrome do pânico. É crônico? Não, né? Não necessariamente é crônico, né? Porque você consegue tratar e você consegue realmente, né, deixar você consegue sair daquele quadro, então acaba não sendo crônico, diferente da depressão, né? Que a depressão ela é crônica, então a pessoa ela consegue sair às vezes de um quadro de uso de medicação, né? Ela consegue às vezes sair de um quadro de terapia, mas ela tem que aprender a lidar com situações na vida dela que pode gerar, né, uma nova crise de ansiedade, mas que se ela aprendeu a lidar com isso, ela pode sempre dar uma segurada e essa crise ela pode não surgir mais, né? Mas acaba sendo considerado crônico porque a pessoa vai ter que entender que ao longo da vida dela, ela sempre vai ter que ter cuidado com algumas situações que podem trazer de volta aquela crise. A Camila botou: acho que na verdade cada sessão é uma descoberta, é libertador. Exatamente. Gente, eu vou precisar encerrar nossa live hoje, assim, acho que rendeu bastante, né, a live de hoje. Que bom que vocês participaram, né? Foi uma live super leve, com vocês comentando, falando, dando depoimento, né, questionando e tal. Isso foi muito bom. Falar de ansiedade sempre nos leva a muitos questionamentos, a muitas situações, né, que realmente precisa de uma atenção maior, né? Eu lembro que é uma questão que é muito comum, né? E que realmente a gente precisa aprender a lidar, né? Então, eu acho que a gente rendeu muito na conversa porque realmente são muitas situações que a gente passa na nossa vida e que acaba realmente gerando ansiedade, mas que não é impossível, né, de aprender a lidar, não. Basta a gente realmente reconhecer que a gente precisa de ajuda e buscar ajuda, né? Tati, eu não sofro, né, com crise de ansiedade, que ótimo, né? Realmente isso é muito bom para quem não sofre. Mas se você precisa fazer alguma coisa, precisa também, né? Precisa tentar manter, né, seu bem-estar para que nunca passe por uma situação de ansiedade. Por que isso? Porque ninguém está livre de passar, né? Então a gente não pode imaginar que tipo, isso só acontece com fulano. Não, né? A gente não pode imaginar que tipo um problema só acontece com fulano, a ansiedade só fulano pode ter. Não. A gente tem que agradecer se a gente não tem ela hoje, né? Trabalhar para realmente não ter e chegar ao ponto de precisar de ajuda, né? Mas que a gente não estar livre, de fato, a gente não está. Né? Então a gente precisa cuidar, por isso que a prevenção é necessária, por isso que fazer atividades é necessário, por isso que cuidar da nossa saúde, trabalhar os nossos pensamentos, parar de estar imaginando coisas que realmente não estão acontecendo de fato no momento, né? Então a gente precisa trabalhar isso para quê? Para que isso, sabe, isso tudo não nos leve a um sofrimento e chegar a um ponto da gente começar realmente a sofrer com ansiedade. Então realmente a gente precisa cuidar cada vez mais de nós mesmos, né? Buscar realmente prevenir, né? Então a gente não precisa só prevenir saúde, né, doenças físicas, a gente também precisa prevenir as doenças emocionais,
né, que são silenciosas. Por isso é tão questionada pelas pessoas, né? Porque chega devagarzinho ali, só a gente está sentindo. Então, realmente é preciso dar uma atenção maior e saber que é importante também prevenir o nosso emocional, né? Cuidar desse emocional para que ele não perca o controle, para que a gente realmente não gere uma situação desconfortável e a gente sofra com isso, né? Então a gente precisa prevenir também, né, questões emocionais na nossa vida, né? E também cuidar se está passando já por alguma situação, né? Então, por que eu tenho que sofrer sozinha, né? Por que eu tenho que sofrer calado? Né? Quando eu posso buscar ajuda, quando eu devo buscar ajuda, se realmente eu estou precisando. Então, gente, muito obrigado, né? Se deixar, eu ficava com vocês aqui, né? Até amanhã conversando, porque eu não gosto de conversar, né? Então, mas foi muito bom, né? Obrigada a cada um que participou. Neide, que mandou aqui. Oi, Neide, como é que você tá? Como é que tá Valmir também? Ramona botou a live, foi muito boa, né? Foi muito bom a live. Obrigada, Eliane. Joyce colocou parabéns, foram ótimas as dicas. Obrigada, Joyce, que bom que você está aqui também assistindo e participando. Obrigada, você sempre por aqui, né? Dando suas contribuições. Lucinete também. Dona Isalda, obrigada também, a senhora por aqui. Thelma, parabéns. Obrigada, Thelma, também. Você por aqui hoje. Então, gente, obrigada. Se cuide, né? Cuide desses pensamentos de vocês, cuide né, das coisas que vocês imaginam. Tente focar realmente no presente. Quando vê pensando numa coisinha que está levando você, né, para uma situação que foge da realidade, que foge do que realmente esteja acontecendo, ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado para tentar se manter no presente, porque realmente a gente não está passando por um momento difícil, né? Já estamos no segundo ano de uma situação muito complicada na vida de todo mundo, né? Estamos ainda em pandemia, com esperança, né, de que realmente isso passe, que graças a Deus tem vacina agora, né? A gente já tem vacina, as pessoas estão se vacinando. Tá demorado, né? Mas a gente tem fé que com a hora vai todo mundo estar vacinado e tal, então é preciso paciência, o momento não tá fácil, tentar respeitar, né, os sentimentos das pessoas que realmente se encontram em sofrimento nesse momento de pandemia, que estão perdendo as pessoas, então a gente precisa também se compadecer, mas não tentar realmente dar uma segurada no que a nossa imaginação às vezes pode nos trazer, né? Então é preciso dar uma segurada também na nossa imaginação para não ficar imaginando coisas além do que de fato está acontecendo. Por quê? Porque isso também gera sofrimento na gente, isso também faz com que a gente perca o controle. Então a gente precisa, por mais difícil que esteja, tenta se manter no presente, visualizar as pessoas que estão mais próximas da gente. Ai, tá bem, não tá, né? Vamos aqui ver o que a gente pode estar fazendo junto, para nos alegrarmos, né? Para nos divertirmos, mesmo dentro de casa. Ai, tá, chega final de semana, é tão chato, eu não saio para lugar nenhum, né? Vamos caminhar numa praça, vamos fazer algo, né? Vamos dar uma caminhadinha ao amanhecer, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, né? Agradecer por aquele dia, o que tá nascendo, o que tá indo embora, né? Tipo, fazer coisas às vezes que você não fazia antes, em família. Então, realmente procurar não ficar só pensando nos problemas, né, do mundo, do que está acontecendo. Pensar também em criar momentos bons, mesmo nesse momento difícil, né? Nem que seja apreciar a natureza, nem que seja apreciar o sol, nem que seja realmente... Porque sol é vida, né? Então, realmente, quando a gente acorda aqui e vê que a luz do sol, né, tá ali... já é algo bom, né? Tipo, mais um dia na minha vida, que mais uma oportunidade da gente estar aqui. Então, que a gente só tem a agradecer. Então, obrigada também, Dezinha, né? Boa noite, Tato. Fica com Deus. Obrigada a você também. Sara, a psicóloga Sara, que está aqui hoje também. Obrigada, Sarinha, por você ter assistido, ter participado junto com a gente. Eu demorei a ler algumas perguntas, né? Porque eu fui comentando todas, então teve algumas que eu só fui lendo depois de um tempo. Mas que bom vocês ficaram por aqui, porque realmente deu para escutar depois quando eu falei. Micaele também, obrigada por tudo que fez pela minha mãe. Oi, Micaele. Né? Eu que agradeço também pela confiança, então não precisa nem agradecer, que eu fico muito feliz de poder estar sempre
ajudando e colaborando com a vida de cada uma pessoa que eu conheço, que chega nova, né, que surge, né, eu digo que a gente são laços que a gente vai construindo. Então, muito obrigada, eu vou finalizar a live. Próxima terça, né, se vocês quiserem dar sugestões também de temas e tal pra gente, né, enquanto eu for tendo esse tempo da terça-feira, eu tô aqui com vocês, que eu acho que é um momento bom, um momento de eu dar uma quebrada também na minha semana, parar um pouquinho e ficar falando um pouquinho aqui com vocês. Eu tenho gostado e eu espero continuar falando. Então, boa noite, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima live, mas ao longo da semana também eu sempre apareço por aqui, nem que seja com um post informativo para vocês estarem sempre lembrando do que precisam estar fazendo. Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!